Esse é o podcast Travessias, procuro mulheres que sonham futuros e eu sou Isabela Mota. Eu saí com uma placa escrito Procuro mulheres que sonham futuros e um gravador. Aqui ouviremos algumas das conversas registradas. Essa é a nossa segunda temporada e eu tô chamando de Os Sonhos das Ruas. Além das minhas saídas, também abri, através do Instagram, uma comunicação direta com quem chegava por lá. Criamos um formulário para que as mulheres pudessem contar suas histórias ali. Era muita coisa linda, dolorida, potente, traumática, sonhos para o futuro e todo tipo de passado. Muita gente me chamou a atenção. Eu resolvi escolher uma das mulheres para um bate-papo online. E esse é o nosso último episódio da segunda temporada. Meu nome é Cristina de Menezes, mas eu sou conhecida e uso muito o nome Kit Menezes. Eu tenho 53 anos. Por que você se aproximou do projeto? Porque algumas pessoas, tem várias pessoas, né, que me procuram ali no Instagram falando, gostei, quero contar minha história. Queria saber por que você, em especial, ficou com vontade de contar a sua história. Eu acho que foi pela chamada, né? Você colocou lá alguma coisa de mulheres que sonham futuros. E aí eu fiquei pensando que eu gosto de sonhar futuros. Acho que é uma possibilidade de existir, na verdade. E aí eu fiquei com vontade de participar do projeto. Não sei se exatamente contar a história, não sei se faz algum sentido pro filme, mas eu tenho alguns pontos de virada na minha vida, assim, né? Então, acho que com 53 anos eu já tive esses pontos de virada, que é essa tentativa de deixar alguma coisa do passado que não funcionou. Esses dias eu estava ouvindo o professor Sidney na internet, ele fala assim, ó, se não está funcionando, volta para a encruzilhada e refaz o caminho para você poder fazer sua trajetória. E aí eu acho que eu já passei por alguns momentos desses e estou num desses momentos também. Então, fiquei com vontade de conversar com você também, e fiquei com muita vontade de assistir esse projeto seu, eu quero ver ele pronto. Então, o projeto, ele é um podcast, na verdade, né? Ele tá no ar. E tem podcasts temáticos, né? Tem as mulheres que começaram a velejar, foram morar num barco, tem as que foram jogar futebol pela primeira vez, e o que esse grupo de futebol significa para elas. Então, tem muitos níveis, né? Tem transformações radicais, mas também tem essas transformações cotidianas de espaços que a gente, às vezes, deixa no invisível, né? Um hobby pode sustentar uma pessoa aqui nessa realidade de forma muito profunda. O que esse hobby pode proporcionar, né, como o futebol, por exemplo. Que tipo de troca e o que da subjetividade dessa pessoa esse lugar mobiliza. E o acesso, né, quando eu trago as mulheres, é um pouco disso, assim, né. Quanto acesso a gente tem a ter momentos só pra gente, em que a gente escolhe algo que vem por nosso desejo real e genuíno nosso, assim, que não é sobre cuidar de ninguém e nem sobre as nossas profissões. E aí acho que entra também a relação amorosa, né? Tanto quando falo de cuidados, tem a ver com tudo isso, assim. Às vezes é sobre cuidar de si, às vezes também envolve cuidado com os outros, mas eu sinto que na nossa sociedade as mulheres não têm tanto espaço para desejar e nenhum repertório tão grande para isso. E para mim, pensar o futuro tem a ver com isso, assim, com a gente desejar coisas, né? Que se a gente estiver aqui só fazendo obrigações, o desejo de continuar, ele fica muito apequenado. É claro que o amor por outras pessoas pode também sustentar, né? Uma mulher que tem um filho me diria, algumas mulheres, né, nem todas, me diriam que ela quer seguir porque ela tem amor a esse filho. Mas ainda é sobre outro. O meu projeto é sobre a gente. É interessante te ouvir falar, né? Porque acho que a grande provocação que se coloca, e eu acho que assim, quando você traz essa coisa de mulheres que sonham futuros, e eu me lembro que quando eu vi a sua chamada, você fala dessa faixa etária que eu tô, né? Tô com 53. E eu acho que a grande provocação pra gente é pensar o desejo, e pensar o quanto que você foi responsável pelas escolhas que te trouxeram até onde você está, né? No meu caso, assim, que me trouxeram até aqui. E aí tem várias questões geracionais e pessoais também, que implicam nesse estado. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou hoje, eu diria que é uma provocação perigosa, porque a gente se depara com
eu acho que a grande maioria, né? Eu digo a gente pensando numa coisa geracional mesmo. E digo a gente também porque uma outra coisa que me provocou no seu projeto, bom, em 2020, né, durante a pandemia, eu tinha trabalhado durante 20 anos numa universidade particular como professora, em algumas universidades particulares como professora, e aí a faculdade que eu estava, ela encerrou o curso e eu fiquei sem trabalho. E aí, bom, eu trabalho com audiovisual, comecei a fazer os meus projetos, trabalhar em algumas coisas, mas fiquei bem perdida. E no meio disso tudo também acabei, eu e o meu companheiro, a gente acabou terminando um relacionamento de 30 anos. Então, no meio dessas mudanças todas, eu fiz muito blá blá e fiz Uber também. E nesses blá blás e nesse Uber, eu conversava muito com mulheres e fiquei com muita vontade de fazer um projeto falando dessas histórias, que eram histórias de relacionamentos. Inclusive, meu projeto se chamaria Mulheres que Sonham Vestidos. Porque, na verdade, é um projeto ainda, né? Não sei como é que eu vou configurar, se eu vou levar ele adiante, mas tinha a ver com essa história dos vestidos de noiva. Porque grande parte das mulheres que conversavam comigo nesses trajetos, nesses percursos, elas me contavam desses sonhos de casamento e de como eles tinham se desenvolvido, como tinham se desenrolado. Grande parte dessas mulheres me contavam histórias de abandono. Algumas contavam histórias delas terem abandonado, delas terem tomado a iniciativa de finalizar essa relação, mas a grande maioria de serem abandonadas, com filho, sem filho, algumas com pensão, outras sem pensão, algumas que acabaram indo para a faxina, porque tinham passado grande parte da vida cuidando, e era isso que elas sabiam fazer, então, como cuidadoras, elas iam cuidar de outras famílias. E aí, então, assim, eu fiquei pensando muito nisso, né, porque eu me vi muito nesse lugar também, de ter que entender o que me restava nesse processo, de ter aí, nesse momento, o que eu ia fazer, né, a faculdade, o que eu tinha feito durante 20 anos da minha vida não funcionava mais, que era ser professora numa universidade, e a história de ser companheira de alguém também não me cabia mais naquele contexto. Então, quando você me traz isso, essa coisa da mudança e de entender que lugar que a gente ocupa, essa coisa de ser cuidador, enfim, todas essas questões, todas essas provocações, me pega muito, assim, que é isso, né? Você se vê, de repente, num outro contexto e fala assim, bom, e agora o que eu vou fazer? E aí você vai fazendo, né? No meu caso, por exemplo, eu comecei a fazer um monte de coisa diferente e acabei prestando um processo seletivo e vim parar aqui na Universidade Federal de Sergipe como professora substituta, revendo esse lugar de professora e revendo muitas outras coisas também, inclusive esses projetos que estão em pausa, mas que fazem parte de um desejo que eu quero desenvolver. Mas é isso, né? Encontrar o desejo, encontrar a semente do desejo nesses lugares mais improváveis. É muito... Normalmente as pessoas ficam emocionadas, né, nessas conversas. E como eu estou entrevistando muita gente, muitas vezes meu olho brilha, mas hoje eu estou especialmente emocionada, então se eu chorar, não liga, porque eu acordei já mexida, eu falei, vixe, hoje eu que vou chorar todas as entrevistas. É muito maluco isso, né, eu não sei se a gente é tolhido muito. Eu tenho 34 anos, eu me considero jovem. Eu acho que eu tenho uma vida toda para viver, assim. Se eu morrer do nada, eu vou ficar bem surpresa, que eu não tô esperando por isso. E não tenho mais aquele frisson adolescente de, sabe aquela coisa de roqueiro, vou morrer com 27 anos, qualquer coisa dessa ordem, assim, que passa pela melancolia jovem. Eu passei disso daí, dessa vontade de morrer, e eu não sinto mais, assim, não é nem passou, eu só quero muito viver. Só que eu também acho que muitas vezes os meus desejos estão muito misteriosos para mim mesma. Eu ainda sinto que eu não descobri exatamente o que eu quero. Eu já casei 2 vezes, então... e eu me separei as 2 vezes porque eu quis me separar. E foram separações bem difíceis, doloridas, e foram relações curtas. Eu não consigo nem imaginar o que é ser casada há 30 anos e viver um divórcio, assim, deve ser nascer de novo. É muito maluco, né? Deve ser muito maluco.
É isso, assim, né? Eu tive muitas relações, e aonde é que. E eu desejei essas relações, não é que não, mas é um pouco de ter o outro como parâmetro, ter uma pessoa muito perto de você, te olhando, é um espelho muito dentro da tua casa. Fica muito difícil, mesmo que seja tudo muito delicioso. Então, eu sinto que hoje, e se perguntar qual o meu maior desejo é casar e ter um filho. Então. É muito louco, assim, as contradições, né, que a gente vive e ó, o desejo tão grande a ponto de fazer um projeto para ouvir outras pessoas falando sobre tudo menos isso. Então, é muito maluco, né? Como que a gente constrói espaço para poder desejar e também novos tipos de relação em que o desejo possa existir, individualidade, né? Porque acho que também a gente tem um padrão de relacionamento de muita proximidade, né? Essa tendência, o próprio casamento monogâmico. Nem estou dizendo que eu não vou ter um casamento monogâmico ou que isso é um problema em si mesmo, mas a gente tem uma sociedade que a gente trabalha o dia inteiro, volta para casa e às vezes é esse fim de dia, né, constante com as mesmas figuras que moram com a gente, assim. Não é o tempo todo no mundo, né? A gente volta para casa e qualquer momento que a gente tem pra gente, assim, de viver, sei lá, quando você mora, eu morei com a minha mãe até os 20 só, e era uma que a gente vai assistir, né? É um momento muito bobo, mas é o fim do que a gente vai ver. E de repente, sei lá, você tá casado, tá fazendo esse mesmo processo, né? O que você queria ver? Você se perguntou? E não é que a outra pessoa não vai querer ver com você aquilo que você quer ver. Muitas vezes quer, mas e aquilo que só você quer ver? Sabe? Isso falando de uma coisa muito simples que é uma televisão. A gente não sabe o que a gente quer comer, a gente não sabe a cor do lençol que a gente queria de fato comprar, a gente não sabe nada. Não sabe. E compartilhar é bom, não é uma crítica específica, mas quando eu tenho me olhado nesse momento da vida e me perguntado, e aí, mas e o que você quer? E que não seja de trabalho, sabe? Que não é só sobre trabalhar, porque eu trabalho muito bem, sempre fui obcecada por trabalhar e faço escolhas dentro do trabalho e vou, assim, tipo, isso aí não é uma questão para mim. Mas e o que eu sou que não é o trabalho, sabe? E o que mais eu quero fazer, que me atravessa, o que eu quero para a minha vida? Será que eu quero morar num bar? É uma pergunta, sabe? E daí o que eu pergunto mais para as mulheres é se elas fizeram algo pela primeira vez depois dos 30 anos e algo que elas querem fazer ainda, que elas não fizeram, mas elas ainda querem fazer. Eu queria que você me contasse, se você puder. Então, né, eu gosto muito da sua fala sobre o desejo, assim, porque eu acho que você traduz muito bem isso que eu, assim, talvez um pouco tardiamente, tenha começado a me questionar, né, assim, cadê o que é realmente meu? Porque essas margens do que é meu e o que é do outro, elas ficam muito borradas. Porque também tem filho, tem muitas outras coisas que acabam contaminando a gente nessa coisa do dia a dia. E aí, quando você vê, você está no meio daquilo tudo, resolvendo pepino atrás de pepino, segurando muitas batatas quentes, e enlouquecendo, né? Assim, acho que no meio disso tudo a gente vai adoecendo e a gente se torna aquilo que a gente mais temia. Eu acredito que, pela minha experiência pessoal e de ver também muitas outras pessoas à minha volta, isso é estrutural, assim, e a gente acaba trazendo isso para a gente, né, para o pessoal. A gente também não consegue separar o que é pessoal e o que é estrutural. E dentro desse contexto, eu fiz muitas coisas pela primeira vez depois dos 30, porque, na verdade, eu tive filhos muito nova, com 19 anos, né, eu faço parte daquela parcela da população que engravidou adolescente, com 18, e aí minha primeira filha nasceu com 19, o segundo eu tinha 20, e aí a coisa vai indo. Então, com 30 anos, eu tinha conseguido, já numa condição bem privilegiada, que eu acho que muito pouca gente consegue, eu tinha conseguido terminar a faculdade, já estava atuando como professora universitária, fui para o mestrado. Então, eu fiz mestrado e essa situação também possibilitou que eu fizesse a minha primeira viagem. Eu morei em Londres durante 3 meses, depois dos 30. Eu viajei muito depois dos 30, viajei para vários lugares, para vários países, sempre sozinha, porque meu companheiro não gostava de viajar. Eu
comecei a fazer circo já depois dos 40. Fazia tecido acrobático, sempre fui muito apaixonada. Na verdade, eu comecei com 30 e poucos, mas eu comecei a levar a sério mesmo com 40 e poucos. E aí eu me separei também, né, já com 50, então acho que tem muitas coisas que eu fiz pela primeira vez depois dos 30. Mas uma coisa que eu ainda tenho vontade de fazer, e virei artista também, depois dos 40, depois dos 50, eu fiz a minha primeira performance aí, entre os 40 e os 50, na virada. E eu tenho muita vontade ainda de fazer uma performance, de fazer um trabalho com performance e teatro, inclusive é esse que eu te falei, do vestido. Ele nasceu como um documentário, mas eu acredito que ele vai virar uma performance no teatro, envolvendo o documentário, talvez não, ainda está em construção. Eu tenho desejo ainda de desenvolver. Eu fiz meu primeiro longa-metragem, eu finalizei depois dos 50, é um filme chamado Inscrições do Tempo no Corpo Presente, um documentário em primeira pessoa, que eu resgato uma trajetória também, uma tragédia familiar, assim, e eu tenho vontade, depois que eu terminei esse filme, me deu um vazio, assim, criativo, acho que eu tinha que me livrar um pouco dele, assim, né, deixar passar, deixar esvaziar, e aí eu tenho desejos de fazer alguns outros trabalhos na área do audiovisual. Então, tem muitos desejos aí nascendo, mas são pequenas sementes ainda, sabe? Acho que a pandemia também é um ponto de virada, assim. Então, junto com vários processos que estavam acontecendo, a pandemia foi um solo fértil para muitas coisas que eu fui deixando para trás e muitas coisas que eu quero que nasçam. E eu ainda estou nesse processo de transição, né? Deixando algumas coisas realmente irem e tentando plantar algumas sementes. Então, nesse momento, está difícil de começar alguma coisa efetivamente. Mas é isso, né? É um campo muito fértil, ao mesmo tempo que ele é uma coisa meio lodo, assim, sabe? A flor de lótus que nasce do lodo, né? Então, acho que é uma coisa, assim, que está começando a tomar forma. E tem a ver com tudo isso que a gente está falando, tem muito a ver com essa história do desejo, assim. Eu acho que o desejo é uma coisa que costura tudo isso, que você tem que descobrir, né, o que é o seu desejo. É bem essa fala que você falou, que me toca muito. Qual que é o meu desejo, né? O que eu quero efetivamente? E aí você tem que abandonar várias certezas que você acha que eram desejos seus, mas na verdade não eram. Não se tratava de você, são construções sociais, são construções que você se apoia também para poder existir. E aí a hora que você vai deixando isso para trás, tem um nada aí que você tem que olhar também, e que chega a ser desesperador. E aí você olha, se desespera, vai atravessando esse pântano, e aí as coisas parece que vão tomando forma, assim, isso aqui eu acho que pode ser um desejo meu, talvez eu possa trilhar, às vezes não é também, você fala, nossa, nada a ver, né, e vai deixando de lado, mas eu acho muito rico, assim, deixar certezas para trás. Esse foi o podcast Travessias. Procuro mulheres que sonham futuros. A produção e roteiro são meus, Isabela Mota. Edição e trilha original, Beth Souza. Social media, Isabelle Cristina Santos. Marketing digital, Rebeca Caldas. Designer, Camila Schumi. Edição de vídeo, Raquel Xavier. Produção executiva, Bruna Mano. Agradeço Jennifer Oliveira e Lucas Pavan pela colaboração na transcrição de alguns áudios. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento a Projetos Artísticos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.